Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Nessa terça-feira, dia 15 de julho de 2025, separei 3 jogos pra gente falar aqui. Vou deixar uma observação aí pra vocês. Tem muita gente me mandando mensagem falando da pré-Champions League, jogos de volta aí. Vou falar sobre isso. Vou falar pra vocês tomarem muito cuidado, na verdade. Eu vou me adiantar aqui logo. Não vou deixar nenhuma tip pronta dessa pré-Champions League aí, jogos muito perigosos. Porém, como são jogos de volta, eu vou acompanhar alguns ali e se tiver oportunidade no ao vivo, eu compartilho a entrada lá no grupo free. Então, se você não está fazendo parte, já de cara aí já te convido para fazer parte. O link está na descrição, 100% gratuito. Não precisa pagar absolutamente nada. E para esse vídeo aí de terça-feira, eu separei 3 jogos. Um da Série B, o jogo do Cuiabá, e dois dos playoffs da Sul-Americana. Para quem não sabe o que é o playoff da Sul-Americana, na Sul-Americana só se classifica o primeiro de cada grupo, o segundo vai para o playoff e joga contra os times que ficaram em terceiro lugar na fase de grupo da Libertadores. Na Libertadores se classificam dois para as oitavas e o terceiro vai para esse playoff jogar contra os times que ficaram em segundo lugar de cada grupo. Então eu separei 2 jogos aí para a gente falar da Sul-Americana, um da Série B, mas antes já peço para vocês deixarem o like de vocês e se inscreverem no canal, você que não é inscrito, porque ajuda muito o meu trabalho. Então bora começar aqui por ordem de horário e pela Série B, que é um jogo único, um jogo que fecha aqui essa rodada da Série B. Cuiabá, nono lugar com 15 jogos, 22 pontos, recebe aqui na verdade o Amazonas, lanterna da Série B, 15 jogos e apenas 14 pontos. Na verdade está tudo embolado aqui, cara. O Amazonas está dentro da zona de rebaixamento aqui com 14 pontos, o Volta Redonda aqui também está com 14 pontos, tudo embolado aqui. Quem está fora da zona está com 17 pontos. Então a Série B é o contrário da Série A, tá tudo embolado ali na parte de baixo da tabela. Mas hoje eu vou me contradizer um pouquinho, cara. Eu sempre falo com vocês aqui que eu respeito muito o momento das equipes e respeito. Só que hoje a gente vai de Cuiabá. Por quê? Porque o Cuiabá vem aqui nos últimos 5 jogos. Ele só venceu um, empatou outro e perdeu 3. Então não vive uma boa fase aqui o Cuiabá. Só que joga contra em casa e joga contra o lanterna da competição, cara. Tá com 15 jogos aqui o Amazonas, 20 gols sofridos, cara. Se a gente for olhar aqui fora de casa, essa situação ainda piora para o Amazonas. Fora de casa, o Amazonas fez aqui 7 jogos e tomou 14 gols, cara. Tem a média de 2 gols sofridos por jogo. Então aqui, mesmo que o Cuiabá não venha de uma boa fase, de um bom retrospecto aí recente, a gente tem que pegar essa vitória do Cuiabá aqui jogando em casa. Se você quiser esperar para pegar ao vivo essa vitória aí, mas só que já tá batendo 1,61 a odd que a gente gosta de trabalhar em algumas, na maioria das casas aí, tem umas que estão pagando até 1,62, 1,63. Eu vou compartilhar a que estiver pagando mais lá no grupo free, por isso eu te faço o convite mais uma vez para estarem lá no meu grupo free. Mas aqui para mim é vitória, não tem como correr, é vitória do Cuiabá contra o Lanterna, contra um time que tem a média de 2 gols sofridos fora de casa. É o segundo pior ataque da Série B. Então aqui para esse primeiro jogo do vídeo lá na Série B, Cuiabá e Amazonas, a gente vai de vitória do Cuiabá. E agora passando aqui para os playoffs da Sul-Americana. Primeiro tem um joguinho aqui 7 horas, Central Córdoba e Cerro Largo. Esse jogo aqui eu vou levar 100% pro ao vivo, muito difícil análise, não tenho tanto conhecimento assim, principalmente do Cerro Largo. Os jogos que eu vi foi na Sul-Americana ali, então, e do Central Córdoba eu também acompanhei jogos contra o Flamengo pela Libertadores, mas é um jogo de muito difícil análise aqui, principalmente por ser jogo de ida. Então esse aqui eu vou acompanhar 100% ao vivo e vou estar compartilhando se tiver alguma oportunidade lá no grupo free. Passando aqui para 9h30, a gente tem 2 jogos aqui. Eu tenho uma tip pronta para vocês e um palpite aqui, na verdade, que é esse que eu vou falar aqui agora. Bahia e América de Cali. O Bahia, vocês sabem que eu gosto muito do Bahia jogando na Fonte Nova. Inclusive, pegamos green agora no último jogo contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. Só que aqui é o seguinte, está pagando 1,61. Bahia e América de Cali. Está pagando 1,61 já pré-live na vitória do Bahia. Mesma precificação aí da vitória do Cuiabá que eu acabei de passar pra gente aqui pegar no pré-live. Por que eu não pego essa odd 1,61 pro Bahia pré-live? Porque aqui é um jogo muito mais complicado. Eu assisti alguns jogos do América de Cali. Vou passar aqui o retrospecto do América de Cali para vocês. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nos últimos 10 jogos do América de Cali, ele perdeu apenas 2. Eu assisti os 2 jogos contra o Corinthians. O América de Cali não é um time ruim. Por isso aqui, mesmo pagando 1,61, que é uma odd que a gente gosta de trabalhar pré-live para a vitória do Bahia,
Eu prefiro acompanhar o começo do jogo ali. Se o Bahia estiver bem no jogo, o América de Cali, na verdade, também, se ele estiver mal, ele estiver jogando, começar a jogar igual ele jogou contra o Corinthians nos dois jogos, eu vou ficar bem pensativo aí de pegar essa vitória do Bahia. Então, se começar o jogo, o Bahia estiver criando oportunidade, finalizando, criando chance de gol, aí sim dá pra gente pensar em pegar essa vitória do Bahia ao vivo. Agora, pré-live 1,61 contra esse time do América de Cali aí, que não é bobo, eu prefiro esperar pra gente pegar ao vivo. Aqui a minha intenção é pegar sim uma vitória do Bahia, mas ao vivo, pré-live com essa odd de 1,61 não pego. Se tivesse 1,80 ali mais ou menos, pra mim teria muito mais valor pra gente pegar, mas agora 1,61, essa daí a gente vai levar pro ao vivo. E também 9h30 para a gente fechar o nosso vídeo, a gente tem Vasco da Gama e Del Valle. Na verdade é Del Valle e Vasco da Gama, jogo lá na altitude do Equador. A torcida do Vasco tá na bronca aí com o Diniz, que ficou 30 dias treinando e voltou a perder o clássico contra o Botafogo. Cara, não é porque eu sou botafoguense não, mas o Botafogo jogou bem melhor que o Vasco. O Vasco errava tudo, teve mérito do Botafogo e teve um pouco de displicência também por parte do Vasco. Parecia um time que nunca tinha sido treinado, cara, pelo Diniz, que ficou 30 dias, a torcida tá na bronca aí. Não pego o resultado aqui, não, porque o time do Vasco, olhando no papel, também não é tão ruim, não, cara. E o Del Valle também não tá essas grandes coisas assim esse ano, assim como esteve nas últimas temporadas. Porém, atravessa uma grande fase que tá 9 jogos já sem perder. E olha esses jogos aqui do Del Valle sem perder, ó. 3-1, 2-1, 2-1, 1-1. 3-1-1 seguida aqui, aí vitória de 3-0, mais um 1-1 aqui e mais uma vitória por 2-1, ou seja, 9 jogos sem perder e saindo gol em todos esses 9 jogos aqui. E o Vasco, apesar de oscilar bastante, ficar alternando entre bons jogos e jogos muito ruins, nos últimos 10 jogos aqui também sempre com gols, virou um time over o Vasco nessa temporada. Derrota aqui pro Vitória por 2-1, aí depois perdeu pro Lanús fora de casa pela Sul-Americana. Aí no Campeonato Brasileiro ganhou de 3-0. Tu perde um jogo pro Lanús e pro Vitória, que tá na zona de rebaixamento do Brasileirão. E aí tu vai lá e ganha do Fortaleza, que também não tá bem, mas ganha por 3-0 em São Januário. Aí faz um jogo bem mais ou menos contra o Operário, empata de 1-1 e vai pros pênaltis. Aí perde o clássico pro Fluminense, aí mete 3-0 aqui no Melgar. Aí depois perde pro Bragantino jogando. Esse aqui é o retrato do Vasco, cara. Esses dois jogos aqui que eu vou falar é o retrato do Vasco, cara. Perde em São Januário por 2-0 do Bragantino e ganha por 3-1 jogando no Morumbi contra o São Paulo. Esse é o retrato do Vasco nessa temporada. E aí voltou, perdeu por 2-0 aqui do Botafogo. Ou seja, todos esses jogos aí também saíram gols. E como o Vasco oscila muito, faz um bom jogo, faz um jogo ruim, não tem como a gente confiar, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols, já que a gente tem tudo para ver gols aí nessa partida. E vamos pegar aqui também o Del Valle para ter mais escanteio, cara. O Del Valle é um time que produz muitos cantos, principalmente jogando em casa. E como nessa partida aqui a gente tem o cenário de um Vasco mais fechado, jogando de forma reativa, porque é apenas o jogo de ida, o jogo de volta vai ser em São Januário, ou seja, não tem por que o Vasco se abrir e ir para cima do Del Valle jogando fora de casa, e ainda tem a questão da altitude também. Então eu acredito no Vasco fechadinho aqui, e como o Del Valle tem a boa média alta aqui de canto jogando em casa, vamos de Del Valle para ter mais escanteios e para sair entre 1 a 4 gols na partida. O que significa isso para quem está chegando agora aí no canal e quem está começando a fazer as apostas agora? Precisa que saia 1, 2, 3 ou 4 gols no jogo. Não pode ser 0-0 e não pode sair 5 ou mais gols no jogo. Isso dá uma odd de 1,73. Para mim tem muito valor para esse jogo. E essa é a nossa aí última tip desse vídeo aqui de terça-feira. Amanhã eu tô de volta. Bilhete na tela aí para vocês. Apesar de não ter muitos jogos assim, deu pra gente fazer um bilhetinho assim. Então já tá aí na tela para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, porque amanhã eu tô de volta com mais dicas, mais tips e mais palpites. Amanhã tem Brasileirão, hein? Tamo junto, fiquem com Deus e fui.